que Paulo faz a eles aqui, Cristo também faz na pequena carta que Cristo envia aos Efésios lá em Apocalipse capítulo 2. E o mesmo problema apontado por Cristo lá, curiosamente, é destacado por Paulo aqui. Havia falta de unidade na igreja, havia falta de pôr em prática e havia falta também de trazer à memória aquilo que eles eram, aquilo que eles foram e naquilo em que eles se tornaram, daquilo em que eles se revestiram. Nós temos visto, pelo capítulo 1, os louvores de Paulo pela eleição, pela graça de Deus, pela bondade de Deus que restaurou a cada um deles e cada um de nós também. No capítulo 2 nós vimos como da morte Ele nos trouxe a vida, da perdição nós fomos encontrados, nós éramos cegos e agora vemos, nós saímos da sepultura e fomos colocados no trono. Paulo diz que nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, com Cristo, em Efésios capítulo 2. Ou seja, o nosso estado mudou. E não apenas o nosso estado individual, mas agora o nosso estado comunitário, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, de quem antes estávamos separados, mas essa união com Deus, essa unidade com Deus, essa unificação com o Senhor, agora nós somos um só com Ele. Faz também com que nós nos tornemos um só com todo mundo que for dele, com todos que estão unidos a Ele. De modo que pela cruz de Cristo há uma unidade que é feita cosmicamente e de modo invisível entre todos aqueles que pertencem a Cristo. Existe uma impossibilidade intrínseca, ontológica, alguns diriam, do cristão querer ser cristão e não querer ter contato com a igreja, como alguns já diziam no passado. Isso ficou muito forte no passado e tem ficado cada vez mais forte hoje também, de que eu amo Cristo, mas a igreja eu tenho uma certa resistência, porque a igreja é complicada, a igreja são pessoas falíveis, na igreja às vezes eu vejo Cristo, mas na vida da maioria eu não vejo Cristo. Então eu amo Cristo, mas a igreja eu tenho que ir com cuidado. Embora essa conversa, esse discurso pareça sábio, na verdade é um arroto de orgulho, esse tipo de discurso, porque parte do princípio que a pessoa não entendeu o que é a igreja. Ela não entendeu nem mesmo quem ela é, porque se ela acha que um dia ela vai encontrar um monte de gente perfeita igual a ela não vai achar nunca, até porque ela não é, mas ela se acha perfeita, por isso ela evita ter contato com pessoas como nós, porque ela obviamente é muito melhor do que a gente, então por isso que ela não gosta de igreja, ela não se envolve com igreja, ela não se envolve com pessoas onde ela aconselhará pessoas, ela orará por pessoas, ela chorará com pessoas, ela será uma com as pessoas. Não, basta eu ser um com Cristo, ser um com o outro é uma outra história. Paulo vai dizer aqui que não existe essa outra história. A unidade na igreja é parte desse mistério que é revelado. E é por isso que no final do capítulo 2 ele fala da união de judeus com gentios. Capítulo 3, a gente leu também agora com o pastor Renato, ele toca de novo nessa vocação dos gentios. E que agora nós somos co-herdeiros com os judeus, de Deus, com Cristo. E é por isso que a gente tem Paulo e Lucas, um judeu e um gentio. A gente tem Pedro e a gente tem Tito, Timóteo. A gente tem pessoas que servem ao Senhor e são gentios, e nós temos pessoas que são judeus e que agora estão unidos pela cruz num mesmo corpo, servindo ao mesmo Deus. Não há barreira de separação, não há ninguém que seja em si melhor do que o outro e que mereça a salvação por causa da nação em que nasceu. Paulo terminou o capítulo 3, a gente viu agora há pouco, orando novamente pelos Efésios, dizendo que ele se coloca de joelhos pelos Efésios, para que eles não somente sejam fortalecidos mediante o Espírito, no íntimo de cada um, mas também para que eles colocassem em prática aquilo que ele já havia dito até agora. E ele começa o capítulo 4 de um modo muito parecido com o que ele começou o capítulo 3. O capítulo 3 começa: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. O capítulo 4 diz: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Mas agora ele não vai destacar que é por isso o que ele disse antes, ou seja, nós fomos tirados da morte para a vida, nós fomos ressuscitados, fomos reconciliados, e por isso ele falou algumas coisas no 3. E agora, tendo em mente tudo que ele já disse a respeito de quem nós somos, do que éramos, do que ele fez na nossa vida, do que ele nos transformou, ele novamente entra num assunto
que agora é a unidade da fé, é o crescimento em Cristo, é o olhar para Cristo e as consequências disso na nossa vida prática. O capítulo 4 é muito prático, são palavras muito práticas do apóstolo Paulo. Ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Tem várias versões aqui que às vezes traduzem vocação e chamados com palavras sinônimas. E na língua grega, a língua que Paulo escreveu essa epístola, são duas palavras de fato diferentes. A primeira, a vocação, ela tem a ver com um chamado muito especial para alguma coisa. É diferente da segunda palavra, que também é chamado, mas em grego é outra palavra. E em português poderia ser chamados e chamados. Só que esse primeiro chamado, que é traduzido aqui na minha versão como vocação, é um chamado como se você tivesse sido chamado pelo rei para ser um representante, um embaixador, ou levar uma carta especial para um ou outro rei. Ou seja, você é chamado para algo especial, você é revestido de algo especial. Ou seja, você não é só chamado do tipo: ô fulano, vem cá, quero te contar um negócio. Alguém te chamou e você veio. E aí esse alguém falou que você não presta e você se converteu. Não é esse chamado. É um chamado para uma outra condição. É um chamado para uma condição qualitativamente infinitamente maior do que aquela que você tinha. E que envolve uma nova vida. Que ele vai tratar no final desse capítulo, quando ele fala do revestir. De você se despir de quem você era e entender que você já não é mais aquela pessoa. Então, a maneira como você vivia, as coisas que você fazia, agora não existem mais na sua vida. Você é uma outra pessoa, você foi revestido de alguém que é Cristo e que torna você essa nova pessoa. Então, você tem que entender, você foi chamado para essa nova condição especial. E você precisa viver de uma maneira digna dessa nova vida. E essa dignidade que envolve a tua vocação, o teu chamado, envolve aquilo que você faz na vida. É o que ele fala no verso 2 até o 6. Vamos olhar. 2 agora. Com toda a humildade. As virtudes que Paulo apontará aqui têm a ver com andar de modo digno. E eu peço, vá meditando enquanto nós lemos, se perguntando: eu tenho andado dessa maneira? Eu fui chamado e eu tenho que andar de um modo digno da minha vocação, do meu chamado. Eu tenho andado assim como, verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. São virtudes que envolvem um coração que se esquece de si. Um coração que se esvazia, como Cristo se esvaziou. E a palavra que é usada por Paulo aos Filipenses é muito parecida com essa. Envolve humildade, esvaziar-se de si mesmo. Mansidão não tem a ver com você ser bobo, tem a ver com você ser pacato, tem a ver com você ser tranquilo. Isso não é ser manso. Cristo era manso e Cristo era tudo menos isso. A mansidão tem a ver com o poder sob controle. E você saber quem você é, saber do que você é capaz, mas você é capaz de controlar o poder que há dentro de você. E é por isso que tem a ver com a longanimidade que vem logo depois, que é essa paciência que dura muito, mas que não é uma virtude que a gente tem inata. Eu nunca conheci uma pessoa longânima, naturalmente longânima. O que a gente conhece é o que a gente vê. Pessoas que têm pavio, às vezes curto, às vezes longo, mas que uma hora estoura. Essa longanimidade, ela não estoura, mas não é porque a pessoa é especial, mas é porque ela tem o poder sob controle. E é isto que é ser manso, desde Moisés. Essa pessoa anda dessa maneira. O verso 3 diz, aliás, o 2 ainda diz, não é suportando uns aos outros em amor, e suportar não é aguentar no sentido de que ter paciência para aguentar os outros, mas é dando o suporte, dando o ombro. Como é que você vai viver sozinho longe da igreja se você não dá o ombro para ninguém? Se você não dá o suporte para quem está fraco, para quem está distante? Se você não quer se unir porque você acha que aquela pessoa é muito diferente. Eu tenho os meus problemas, ela tem os dela, cada um fica no seu quadrado e assim a gente vive bem. Não é para isto que Cristo nos chamou. No 3 ele diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Irmãos, daria para a gente fazer uma conferência inteira só nesses últimos 3 versículos, com várias pregações. Então eu não vou entrar aqui nos pormenores de cada uma dessas palavras, mas resumidamente dizer para vocês que todas essas expressões de Paulo, que são 7 expressões de Paulo, algumas ligadas ao Senhor, algumas ligadas a nós, mas essas expressões estão ligadas à unidade que Cristo permite que exista entre nós e Deus e entre nós conosco mesmo. Essa unidade só é possível por causa do Espírito que promove esse vínculo. Não houvesse o Espírito no meio da igreja, a igreja não existiria desde o século I. A igreja é um milagre. A igreja existir ainda hoje, a igreja de Cristo, é um milagre. É porque o Espírito habita o seu povo e porque ainda preserva pessoas no meio do seu povo que ouvem o que o Espírito diz a elas, enquanto há tantas outras que não o fazem. No verso 7 ele continua dizendo que a graça foi concedida a cada um, não é? Vamos ler o 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Embora aqui pareça que seja um outro assunto, porque as sociedades bíblicas colocam um subtítulo antes do verso 7, não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo antes, parece que ele entrou no outro assunto, ele não entrou. Esse subtítulo não existe, Paulo não criou esse subtítulo, tá? A graça que nos foi concedida é a razão pela qual a gente pode preservar a unidade. Ele está ainda no assunto anterior. Só é possível você ser humilde, ser manso, ser longânimo, suportar os outros e fazer tudo para preservar a unidade, porque te foi dada a graça para fazer isso. Não fosse dada a você e a mim esta graça, esse dom, a palavra é a mesma, nós não seríamos capazes de agir em humildade, nós seríamos orgulhosos, nós não teríamos poder sob controle, nós não seríamos mansos, nós seríamos explosivos. Bateu, levou, pensou, falei. Nós não teríamos essa condição de sermos longânimos e jamais pensaríamos nos problemas dos outros. Eu tenho deles, não pensam nos meus, por que eu vou pensar nos deles? Isso só é possível porque a graça nos foi concedida. E aí você tem que se perguntar, será que eu tenho lutado por tudo isso? Para andar desse modo digno da minha vocação? Porque se eu não faço isso, então eu preciso me questionar, eu tenho esse espírito, eu tenho essa graça, esse carisma, esse dom que me permite ser essa pessoa que Paulo aqui diz aos Efésios que deveriam ser? Ou eu sou essa outra pessoa que vive como antes vivia e que só pensa em si? Bom, me parece, olhando para o texto do jeito como Paulo escreveu, que no capítulo 8, no versículo 8, ele também não entra no outro assunto, mas é como se ele desse um passinho além, tendo outra coisa em mente, quando no 8 ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas. Na verdade, isso daqui é uma transição dele para o assunto que ele vai entrar depois, que também é dons, graças, concessões de Deus ao seu povo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Isso aqui é outra coisa que dá uma conferência, aliás, dá livros. Isso daqui dá debates, porque na história da igreja a gente tem 3 posições que tentam explicar isso daqui. Uma delas é de que Cristo de fato teria ido a lugares inferiores, ao Hades, ou a um lugar chamado inferno, e que seria um mundo dos mortos. E dentro desse grupo de pessoas que entendem que Cristo fez isso, existem subdivisões, que ele foi lá para pregar a pessoas salvas que estavam lá. Aí você vai me perguntar, mas como é que tem salvo no inferno? Mas não é o mesmo inferno que a gente conhece aqui. Seria uma espécie de mundo dos mortos, de Hades, de lugar inferior da terra, onde os santos do Antigo Testamento estavam preservados, guardados, para que quando Cristo viesse, Cristo levasse cativo o cativeiro. Existe muita gente que defende isso, inclusive no meio reformado. Mas essa não é a posição uniforme, essa é uma das posições. A outra posição é a que ele teria vindo a esse mundo, e que esse mundo é a região inferior para a qual ele veio, e que esse mundo seria
o cativeiro que ele tomou sobre si, e também entre os reformadores, entre puritanos e entre os pais da igreja também há aqueles que pensam dessa maneira, que o fato dele ter encarnado, ter esvaziado-se de si mesmo, não é como Paulo fala em Filipenses 2, seria a vinda dele até esse mundo, não é? Mas como assim? Ele pregou a espíritos em prisão. Pedro diz isso, 1 Pedro, que é um texto que para muitos seria paralelo desse daqui. Quem são esses espíritos em prisão? E alguns que defendem essa outra visão vai dizer, esses espíritos somos nós. Nós somos pessoas que são espirituais e que estavam, pelo menos, em prisão. E aí também há subdivisões nessa interpretação, o que é prisão? Se é uma prisão espiritual, se a prisão é esse mundo. Fato é que existe muito debate em torno desses versos, mas independentemente do caminho para onde nós formos, nós não podemos perder o foco. E o foco aqui é Cristo. O foco não é se é um inferno de fogo mesmo, que ele foi lá declarar vitória contra o diabo, que é a outra visão, não é? Se ele foi para esse outro lugar chamado de Hades também, que é onde pessoas salvas estavam aguardando a vinda do Messias, ou se é esse mundo, ou se é ele pregando por meio de Noé lá atrás, que é o que Pedro também cita de passagem em 1 Pedro. Fato é que ficar perdendo tempo, que lugar é esse, é perder o foco do essencial, e o essencial é Cristo veio, e ele acabou com aquilo que nos tornava cativos e condenados. E o ponto de Paulo nessa pequena transição que hoje causa confusão na mente de algumas pessoas, é simplesmente para dizer que o fato dele ter vindo e depois ter voltado, faz com que de lá ele possa conceder dons aos homens. Dons que ele já havia começado a mencionar. No verso 7 eu disse a vocês, quando ele diz que a cada um de nós foi dado segundo a medida do dom de Cristo, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui é quase que uma redundância para nós, porque a ideia de graça concedida e de dom de Cristo é a mesma coisa. E esse dom, que não é o dom de tocar, não é o dom de interceder, o dom de evangelizar, o dom de ensinar, ou qualquer outro dom. Mas é a capacidade, é um presente, é uma graça, é um carisma que me permite olhar para você e esquecer de mim. Que me permite olhar para você e te dar suporte, chorar com você, quando eu também tenho coisas no meu coração, que se eu fosse te contar, você ia chorar comigo. E você vai, se você for do Senhor, porque Ele nos ensina a olhar para fora, como Ele também escreveu aos Romanos, na verdade, não é? Que quando nós nos encontramos com Cristo, nós deixamos de viver para nós. Ninguém vive para si, nem morre para si, porque nós entendemos que fomos chamados para fora, inclusive de nós mesmos. Não apenas para fora do mundo, para sermos igreja, mas para fora do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, das coisas que antes conduziam a nossa vida. Aí no 9 em diante, ele diz o seguinte, aliás eu já li até o 10, né? 11, e ele mesmo concedeu, aqui é a mesma coisa, é graça, é dom, concessão, presente. A ideia é de dádivas ainda, ok? Que dons são esses? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, do verso 11 ao 14, Paulo vai deixar claro para nós que Deus Filho, Jesus, deu alguns dons para a igreja. E esses dons são pessoas. A ideia é que esses homens que Deus levantou para servir a igreja, e ele cita esses homens aqui, já desde a era dos apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, pessoas que servem a igreja, com o objetivo de trazer edificação à igreja, com o objetivo de serem instrumentos de Cristo para fazer a igreja crescer, amadurecer e ser cada vez mais plena de conhecimento de Cristo. Esses homens são dons de Deus à igreja.
Existem outros dons, como o dom da liberalidade, o dom da misericórdia, o dom da hospitalidade e tantos outros mencionados nas Escrituras. Mas a linguagem de Paulo, desde o verso 7, é que eu só serei capaz de viver o que Deus espera de mim, porque Deus também deu outros dons à igreja, que são esses homens, que nos servem com o ensino da palavra. E é graças a isso que nós podemos crescer, amadurecer. O objetivo desses dons vivos, que são pessoas, é a edificação da igreja. Para quê? Ele fala até o 16, para a gente não ser como menino, como criança. Eu parei no 14, né? Mas vamos ler até o 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, porque ele falou de ser criancinha antes. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então não mais como crianças que não amadurecem, não mais como crianças que fazem só aquilo que querem, que fazem só o que têm vontade. Eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, no dia que eu quiser eu perdoo. Quem é que faz? É criança. A gente não é criança, a gente não faz o que a gente quer, a gente não faz o que a gente tem vontade. A gente faz o que a mente de Cristo nos ensina a fazer, porque ao fazer, nos tornamos felizes e bem-aventurados, quando nos livramos de nós mesmos, quando nos livramos do mundo, quando nos livramos do diabo. Quando conseguimos lutar contra o mundo, a carne e o diabo, nós encontramos essa bem-aventurança de sermos discípulos de Cristo, porque Ele mesmo fez assim. Mas a criança não faz assim. A criança não é humilde. Criança aqui no sentido de imaturidade no reino espiritual. O imaturo não é humilde, pelo contrário, quanto mais conhecimento se tem, mais humilde se é. Inclusive nas nossas faculdades mentais humanas é assim. Quando você conhece uma pessoa que conhece muito de um assunto, você conhece muita gente que conhece muito, e você sabe que essas pessoas elas são normalmente humildes. Mas existem aquelas pessoas que você sabe que ela não sabe nada. Mas ela leu, sei lá, um post no Facebook e ela já se acha doutora naquele assunto. E normalmente essas pessoas, elas são o quê? Arrogantes, orgulhosas. Elas querem fazer debates. Elas querem montar um vídeo react ao pastor tal, ao livro tal, ao fulano de tal. Mas são pessoas assim que fazem um barulho, né? Mas não tem nenhum fruto. São, como diziam no passado, uma grande lagoa, impressiona. Aí você vai nadar nela, mas não tem nenhum palmo de profundidade. Por quê? Porque o orgulho, ele se mostra dessa maneira. Mas o conhecimento de Cristo nos humilha. Nos dá poder para controlar os nossos impulsos, as nossas lutas pessoais e a nossa vontade de reagir em determinadas situações, onde a unidade será desfeita. Longanimidade, suporte, tudo isso só é possível pelo crescimento em Cristo. Sem Cristo, eu vou ser uma criança. E existe um lado positivo de sermos crianças, que Jesus nos ensinou, mas existe um lado negativo de sermos imaturos. E na verdade, não termos nada de criança, termos só a imaturidade da criança, e não o coração simples e dependente de uma criança. Na verdade, somos independentes. Nos achamos crianças, mas na verdade não. Nós nos achamos. Somos orgulhosos, somos arrogantes. Por isso que na parte final desse capítulo, a partir do verso 17, Paulo vai lembrar os efésios de quem nós somos, a da nossa nova natureza, da nossa santidade a que fomos chamados. Não mais como crianças sendo jogadas de um lado para o outro, como ele acabou de dizer, mas a partir do verso 17 ele vai dizer assim: isto portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. É o que eu acho, e o que eu acho é o que eu acho, você não vai mudar o que eu acho. O meu pensamento é esse. Como assim meu pensamento? O cristão não tem pensamento. Você não tem pensamento. Quando alguém chega para você e pergunta o que você acha, você não acha nada. Você tem que ter opinião. Mas eu tenho. Então qual é a sua opinião? Eu não tenho. Mas peraí, você é louco? Eu sou. Uma vez fizeram isso com um pastor que faleceu nesse último mês, pastor John MacArthur, muito conhecido de todos nós. O John MacArthur, há décadas atrás, participou de um programa na CNN, lá nos Estados Unidos,
de um entrevistador chamado Larry King. Era Larry King Night Live, não é? E tinha um debate ali com várias pessoas. E o tema era casamento homossexual. Esse era o tema. E tinha um padre ali, tinha um rabino judeu ali, tinha um muçulmano ali, um sheik árabe, islâmico na verdade. Eu acho que era americano esse cara, mas é um sheik islâmico. E tinha um militante da comunidade LGBTQIA+. Estava tudo lá. E o John MacArthur, que é um pastor. E a entrevista, e perguntas sendo feitas e tal. E já logo no começo foi feita uma pergunta para eles a respeito, qual era a opinião deles a respeito de duas pessoas do mesmo sexo quererem formalizar a sua união e pedirem a bênção de Deus. Porque era pastor, padre, rabino, sheik. E não sei por que ele deixou o pastor por último. Ele perguntou para o cara da comunidade, ele falou, é isso que a gente não quer viver na imoralidade, nós queremos mostrar o nosso amor à pessoa a quem amamos, nós não somos favoráveis a essa perversão, nós só queremos ser respeitados e recebemos a bênção de Deus, porque nós amamos a Deus e amamos o nosso namorado, etc. Né? E o que o padre fala? Fala, não, padre, a gente acha que tem que respeitar essas pessoas, né? A igreja respeita, e o sheik, não, o islamismo respeita, a gente acha que... Respeita, a gente sabe como respeita, né? E aí perguntaram também para o rabino também não, mas tem que entender que se eles tiverem boas obras e se esforçarem, que Deus coloca na balança, e pode ser que isso faça algum efeito. E aí perguntaram para ele, pastor, o que o senhor pensa sobre isso? Ele falou, eu não penso nada. E ficou quieto. E ficou aquele clima, né? Ele falou, não, mas o que você falaria? O que você diria? Se um casal, qual é a sua opinião? Ele falou, eu não tenho opinião. Porque, com todo respeito ao rabino e ao padre, a Bíblia não nos dá direito de termos nossa opinião. O cristão, ele tem a opinião de Cristo. Se você quiser, eu posso dizer o que Cristo diz, o que as Escrituras dizem. É isso que eu creio. Porque eu entendi, lendo as Escrituras, que a minha mente tem que ser renovada pela mente de... Então, então me fala. E aí ele falou, olha, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto é isso. Não, mas como é que você... Não, eu não. É Cristo. O cristão é isto. Nós não temos opiniões. Sabe por quê? Porque nós já não existimos mais. Nós estamos mortos para aquilo que éramos. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós não vivemos mais. Já não vivo mais. Cristo vive em mim. Enquanto eu mantiver em minha boca, em minha mente, em meu coração, aquilo que eu era, dizendo é isso, é assim que eu penso, eu ainda não estou crucificado com Ele, eu não estou unido a Ele. E essa é a razão pela qual eu não coopero pela unidade no corpo dEle. Eu não o glorifico. Eu acho que eu posso adorá-lo de longe, mas com isso eu sou mais um idólatra. Porque o Cristo que eu tenho diante de mim é um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Eu estou quebrando o primeiro dos 10 mandamentos, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando você cria um Jesus que é do jeito que você gosta, você está criando um outro Deus na sua cabeça. Você está quebrando o primeiro dos 10 mandamentos. Você está criando um ídolo, a quem você chama de Jesus e acha que é o Jesus da Bíblia. Mas o Cristo da Bíblia nos disse que nós precisamos morrer para nós mesmos. Tomar a cruz é isso, negar a si mesmo. Então você não tem o que você acha, você não tem o que você pensa, você não tem a sua opinião, você tem Cristo. É por isso que Paulo vai deixar claro aqui para todos eles, que eles não viviam mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como os gentios, os estrangeiros, os incircuncisos, são vários nomes que são dados para aqueles que estão separados da aliança. Aqui, porque os efésios eram gentios também. Mas os efésios estavam entendendo que esses gentios de quem Paulo fala são aqueles fora da aliança com Deus. Mas ele continua no 18. Tendo o seu entendimento obscurecido. Esses que não têm aliança com Deus. Separados da vida que Deus concede. Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir
da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que é a verdade? A verdade não é uma virtude, a verdade não é uma frase, a verdade não é um livro, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa que é a verdade, Ele nos dá retidão e justiça, justificação, salvação, perdão, absolvição, adoção. E unidos a Ele, nós temos uma nova natureza. Por isso, por causa dessa nova natureza, Ele diz no verso 25, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele volta ao tema da unidade. Ou seja, um corpo ajustado, ele cita isso no 16, é um corpo onde todos crescem, é um corpo onde todos servem, é um corpo onde os membros estão juntos, servindo uns aos outros. Mais uma vez eu peço que você faça aquilo que eu te disse no comecinho para fazer. Medite e se pergunte, eu tenho servido? Servido a quem? Servindo onde? Servindo como? Não, eu não estou servindo, eu só sou servido. Então, peraí, será que eu não preciso ouvir o que Paulo está dizendo aqui? Porque cada um coopera, cada um serve, e nisso Cristo é glorificado. Não é só para os outros serem ajudados, é para que Cristo seja glorificado. É para que o amado da nossa alma seja glorificado. Fiquem irados, mas não pequem. Ele já disse no 25 que é para deixar a mentira e falar a verdade. Isso ele fez no 25. Agora ele fala da ira. Deixem a ira também, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Mais uma vez, daria uma pregação essas palavras aqui, né? Mas deixa a ira, deixa a mentira, tudo isso é coisa de criança que acha que pode viver com a própria cabeça, fazer o que está na telha, etc. Não tem Cristo. Ou acabou de se converter, então vamos ter paciência com esse fraco na fé. Ele vai crescer e não vai agir mais assim. Mas essa não é a condição de vocês, Efésios. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Aquele que roubava, verso 28, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir, o que repartir com o necessitado. Mais uma vez ele fala também, não roube, ao invés de roubar, ajude. Ajudar envolve o quê? Ter outra pessoa. Como é que você se ajuda sozinha? Não, a minha igreja é minha casa. Quando eu estudei no primeiro ano de seminário, no ano 2000, lá no Rio de Janeiro, tinha uma dona Ritinha, nem sei se essa mulher ainda existe, ela era uma pastora do rádio. Você já deve ter ouvido dessas coisas, né? E ela era a pastora das pessoas desigrejadas. Então, você não precisa de igreja, você precisa da pastora Rutinha. Rutinha ou Ritinha, eu não lembro. Então, você pode inclusive dar o seu dízimo para a conta dela, que ela vai falar na hora do programa do rádio. E mais, essas igrejas que fazem louvores, não, você pode ligar aqui na nossa rádio e dizer a música que você quer que a gente cante. E aí vai louvar o louvor do seu coração. Ou seja, é tudo pensando em você, sabe? O culto é para você, não é para Deus. É para te agradar, é para te fazer sentir bem. E jamais um texto como esse seria lido, porque na igreja de Cristo nós ajudamos um ao outro. E na igreja da pastora Rutinha, você só ajuda a pastora Rutinha. Porque com quem você chora? Com quem você alegra? A quem você serve com os dons que Deus te deu? Pelo contrário, não só você não faz isso, eu estou falando você hipoteticamente aqui, não é? Essas pessoas que entendem que a igreja não é lugar para elas e que elas não querem se misturar com esse povo, elas não entenderam quem elas ainda são. E que na verdade é na unidade com esse povo, é unir-se a esse povo, enquanto estiver ali no meio daquele povo, que o Senhor Jesus as abençoará também. É o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Todo mundo separado? Cada um na sua casa? É em união, não é isso que o texto diz lá? São 3 versículos só. E aí depois diz que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e desce pelas orlas de suas vestes, né? Ou seja, o símbolo do óleo é o símbolo do derramamento do Espírito e da bênção e da presença de Deus na vida. Deus está presente e o Espírito é derramado sobre o corpo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali é como que o óleo. E aí ele usa um outro exemplo, para ficar ainda mais claro, que é como o orvalho no Monte Hermon. O orvalho no Hermon, o topo do Hermon é congelado, quando degela, quando descongela, desce
e parte do Rio Jordão é influenciado por isso, pelo degelo do Hermon, que abençoa toda a planície do Jordão. Ou seja, esses símbolos que o salmista dá, que o Espírito de Deus nos dá, são sinais da bênção de Deus. Mas curiosamente no verso 1 ele vai dizer que essa bênção é ordenada, é derramada quando os irmãos estão juntos. Que irmãos? Os irmãos que não prestam, os irmãos que são pecadores, iguais a mim. Os irmãos que fofocam, os irmãos que falam mal, os irmãos que prometeram e não cumpriram, os irmãos que mentem, os irmãos que a gente viu fazendo coisa errada, mas eles não viram, a gente deu um jeito de sair porque a gente ficou até com vergonha. É essas pessoas. Quando nós estamos juntos, nós temos a oportunidade de nos confrontar em amor, biblicamente, uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros, nos exortar uns aos outros, chorar uns com os outros, acolher uns aos outros, especialmente quando esse outro está arrependido por aquilo que fez, e cuidar para que nós também que estamos de pé, não caiamos, mas mesmo que viemos a cair, nós saberemos que temos o outro ali para nos acolher. E enquanto estamos caminhando junto, Ele nos abençoa, Ele derrama sobre nós a sua graça. Então, nós não devemos agir como antes agíamos, muito pelo contrário, devemos buscar essa união e ajudar, ter com que repartir ao necessitado. E aí ele envolve algo mais sobre essa comunhão dos santos, no verso 29, quando ele diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, ou nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não palavras sujas, ou torpes, ou palavras duras, ou que são como um torpedo, que destroem e muitas vezes vêm sujas e banhadas na imoralidade, mas palavras que vão abençoar, que vão transmitir dons, graça àqueles que me ouvem. Como é que eu faço isso se eu não estou junto com as pessoas? Se eu não busco minha própria união com o Senhor? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe como é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente não vive nada disso que ele falou até agora. Porque ele gastou tanta tinta e papel para dizer tudo que ele disse de tantas maneiras, para agora no versículo 30 aqui para nós, não é? Ele está dizendo que se não fizermos nada disso, nós entristeceremos o Espírito Santo de Deus, com o qual nós somos selados. E entristecer o Espírito Santo não é o objetivo da nossa vida, muito pelo contrário. 31 e 32 para encerrarmos. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não entristeçam o Espírito, mas hajam com bondade, compaixão e perdão. Quem é o nosso maior exemplo dessas três virtudes? Bondade, compaixão e perdão. É Cristo, é Deus. O que nós temos recebido de Deus? É bondade. Nós cantamos a bondade de Deus. O que nós temos recebido do Senhor? É compaixão. É tudo pelo que clamamos quando pecamos, que Ele tenha compaixão de nós. O que temos recebido dEle? Diariamente, perdão, graça sobre graça, e merecidas. Aprendendo dEle e agora unido a Ele, eu sou ensinado por Ele a agir da mesma maneira com vocês, com aqueles com quem eu convivo, sendo bondoso com essas pessoas, tendo paciência, sendo compassivo com elas e perdoando-as, ajudando-as, amando-as, porque fazendo isso eu glorificarei o Senhor da minha vida, eu glorificarei a Cristo. Cristo será exaltado, Cristo será glorificado, e o meu ego, o meu orgulho, amassado, derrotado, humilhado, colocado abaixo. Efésios 4 é sobre Cristo, sobre esse Cristo que desceu e depois subiu, verso 10, e que nos chamou para andar com Ele e andar como Ele andou. Sobre Cristo que nos uniu a Ele em sua cruz e que nos uniu em seu corpo, inclusive a igreja, pela cruz. E que agora nos equipa com os dons que Ele nos dá e por meio dos servos que Ele também nos dá, que são dons em si mesmos, para que a gente cresça como igreja viva. E cada passo nosso nesse mundo tem que ser um reflexo daquele que, sendo a nossa cabeça, dirige o nosso
a nossa vida, dirige o seu corpo. Como Agostinho de Hipona escreveu, comentando essas palavras, Cristo é conosco na unidade, é em nós na santidade e é por nós em sua cruz. Cristo é por nós na sua cruz, Ele está em nós em nossa santidade, e é Ele quem nos santifica, e Cristo está conosco rumo a esta unidade sobre a qual Paulo tanto exorta e tanto fala. Temos cooperado para essa unidade? Temos procurado viver unidos pela cruz? Unidos a Ele, refletindo isso em santidade, zelo e amor nesta vida? E temos andado em santidade e unidade uns com os outros, refletindo nesses relacionamentos aquilo que é refletido na nossa vida com Ele, bondade, compaixão e perdão. Irmãos, que nós todos possamos meditar nessas coisas, para que através da nossa vida se veja Cristo. Que sejamos cristãos, sejamos discípulos dEle, que é o nosso Mestre, e não só nos ensinou a viver, mas que quer viver em nós e através de nós essa vida. Que a gente possa viver assim para a glória dEle e para a nossa alegria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra e obrigado pela obra bendita e maravilhosa que um dia o Senhor começou em nossa história e em nossa vida. Tem compaixão de nós em tantos momentos de nossa vida, quando negligenciamos esse precioso chamado e ao invés de andarmos de modo digno, andamos de forma indigna de Ti e com vergonha até mesmo de levarmos o Teu nome. Perdoa-nos, mas fortaleça-nos e ajuda-nos, para que cada passo da nossa vida nesse mundo, até que o Senhor volte ou até que o Senhor nos chame, possa apontar para Cristo, possa glorificar o Senhor e possa encher o nosso coração dessa alegria que enche sempre o nosso coração quando nos tornamos mais parecidos contigo. Ajuda-nos para a Tua glória, vivifica-nos para o Teu louvor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Queridos,